E aí, gente, tudo bom? Eu sou o professor Adilson e sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Python para iniciantes. E hoje a gente vai falar sobre estruturas de classes dentro do Python. Na definição de classe, a gente pode entender elas como um molde, um modelo que a gente utiliza no Python para criar objeto em termos de atributos, ou seja, a gente coloca dados dentro desses objetos e métodos, que são funções associadas a esses dados. Por exemplo, a gente pode criar uma classe carro, que pode ter atributos como marca, modelo e ano, e métodos como ligar ou acelerar, ok? Vamos ver se fica mais claro conforme for passando. Portanto, um objeto é uma instância de uma classe, e se você usa uma classe carro como molde, cada carro específico que você criar a partir desse molde é um objeto. E cada objeto tem seus próprios valores para atributos definidos pela classe. E o que são atributos, então? São dados associados a um objeto. No exemplo do carro, marca pode ser um atributo, valor, o modelo pode ser um atributo, o ano pode ser um atributo. Tudo que caracteriza o carro, no caso esse objeto, a gente coloca como um atributo. E métodos são funções definidas dentro de uma classe que descrevem as ações ou comportamento dos objetos. No nosso exemplo, então, um método pode ser ligar, que altera o estado do carro para ligado. No caso, de desligado para ligado, ok? Então, vamos lá, por exemplo, para ver se fica mais fácil. Mas eu acho que já deu para entender, né? Não é muito complicado, né? Pelo exemplo, vai ficar mais fácil ainda. Então, vamos começar aqui, então, definindo uma classe dentro do Python chamada carro. Vamos ler aqui, então, essas linhas de código. Uma classe chamada carro sendo definida e inicializada por ela mesma com marca, modelo e ano, atributos. Esse init é usado, então, para inicializar uma nova classe, e o self faz referência ao próprio objeto que foi criado, ou seja, a si próprio. E o que a gente está definindo dentro dessa classe? No caso, os atributos marca, modelo e ano. Então, para cada carro que for definido dentro da classe, aí já vai ser atribuído marca, modelo e ano. Vamos ver como que isso fica? Primeiro, a gente vai criar outra função para mostrar essa descrição. A gente coloca def, um nome que a gente queira, no caso eu coloquei como mostrar descrição, e a função self. Ok? Essa daqui é sempre para retornar dentro do próprio objeto que está sendo criado pela classe. Aí o que vai pedir? O que a gente quer então? Que seja retornado uma f-string com o ano, a marca e o modelo desse veículo que foi inserido na classe. Logo na sequência, a gente cria outra função chamada de ligar para o próprio objeto criado na classe, e vai ser impresso, aqui no caso, uma f-string, o carro, com o modelo do atributo da própria classe, dizendo que ele está ligado. E logo na sequência, a gente define outra função chamada de acelerar. Colocamos o self novamente, só que aqui vai ter outro atributo. Por quê? A gente quer saber a qual velocidade que ele vai estar. Só que essa velocidade é repassada por nós mesmos. Esse atributo aqui. Beleza? Por quê? Vai ser utilizado na sequência do print, na impressão da f-string. Então, vamos ver como que isso fica? Bem interessante, né? Então, primeiro, eu vou executar essa classe chamada carro. Pronto, ela já foi executada, tá ok. Agora eu vou criar um objeto da classe carro. E o que eu tenho que passar sempre para esse objeto? Eu vou ter que passar sempre a marca, modelo e ano, correto? Então aqui já coloquei, ó, no carro 1, aí a gente tem o nome da classe que a gente colocou, que a gente criou, chamada de carro. Aí logo na sequência, o nome, o modelo e o ano. O nome é passado como uma string, o modelo passado como uma string e o ano passado como um número, um inteiro. Vamos ver se isso funciona? E a gente vai criar o quê? Uma variável chamada carro1. Executa essa linha e pronto. Já vai ser criado aqui no nosso painel de variáveis a variável carro1, que é um objeto
do módulo principal. Agora vamos fazer o mesmo para o carro 2 e para o carro 3. Executa, pronto, já foi criado. Carro 1, 2 e 3, todos eles sendo objetos. Falou, professor, e agora? Foi criado, agora o que eu faço para visualizar? Vamos primeiro, então, mostrar a descrição de cada um dos carros, por exemplo, para a gente chamar a descrição. Como na parte de cima foi definido que seria feito um retorno na descrição com valores, então a gente pode armazenar esse retorno como uma variável. Assim como eu fiz aqui, ó. Descrição 1, vou chamar de descrição 1. É o objeto carro 2 com a função mostrar descrição. Ok? E aqui não precisa de atributo, por quê? Porque não foi definido aqui nenhum atributo fora o próprio objeto. Então a gente pega e executa isso. Aí executou a linha, não mostrou erro. Falei, professor, como que eu sei que foi executado mesmo? Aqui no painel de variáveis, no Variable Explorer vai mostrar. Ou então a gente pode pedir o print dessa descrição. Como foi armazenado o resultado em uma variável, a gente consegue imprimir isso. Aí no caso já vai aparecer aqui, ó, todos os dados equivalentes ao ano, à marca e ao modelo. Correto? Fala assim, professor, e com os outros funciona? Funciona. Como a gente já salvou eles aqui, já executou eles, então vai funcionar também. No caso, para o carro 1, por exemplo, ano, marca e modelo. Beleza? E assim por diante. Aí, no caso, a gente tinha definido, além da própria descrição, o que mais? A função ligar, para mostrar que o carro está ligado, e a função acelerar, com a velocidade dele, correto? Então, vamos chamar elas agora. Como que a gente faz? No caso aqui, como só está pedindo para ser impressa uma mensagem, então não tem problema da gente chamar elas direto sem ser definido com uma variável. Portanto, por exemplo, para o carro 1, passando daí o argumento de 80, no caso, um número que vai ser entrado aqui como a velocidade, correto? Porque aqui precisa de um atributo, um argumento, velocidade, correto? Então, a gente tem que passar isso daqui. Se eu não colocar isso daqui e for executar, aí vocês vão ver, ó, tá faltando um argumento de posição velocidade. Então, tem que colocar aqui, por exemplo, um valor. Eu vou colocar o 80 e já vai vir para nós. O veículo está a 80 km por hora. E o ligar? O ligar precisa de argumento? A gente definiu como precisando de algum argumento aqui? Não. Então, ele não tem necessidade. A gente pode chamar essa função dentro da classe carro, utilizando só a variável, o objeto que a gente criou, com a função ligar e sem nenhum argumento. Que já vai aparecer, o carro Golf está ligado. Por que Golf? Porque tinha sido definido como o carro 3 aqui, ó. Ok, pessoal, deu para ver que não é muito complexo, né? Esse daqui é um exemplo simples, a gente fez uma introdução ao assunto, mas já deu para entender mais ou menos como funciona, correto? E a aula de hoje era essa, eu espero que vocês tenham gostado, e se ficou alguma dúvida, como sempre, é só deixar aí nos comentários. Bons estudos a todos e até a próxima aula!